dia, meu nome é Islas Dória, tenho 54 anos de idade, sou casado, tenho 2 filhos. O intuito de lançar esse vídeo é para incentivar pais de famílias, trabalhadores que de uma certa forma trabalham em regime de turno e que às vezes acham que é muito difícil conseguir alcançar algum objetivo. Muitas das vezes, pela carga de horário ser às vezes muito grande e o tempo de deslocamento de sua residência, o cara para de concluir um curso porque acha que não vai conseguir chegar até o final. Então eu gostaria de passar algumas dicas para que, mesmo nesses tempos difíceis, do jeito que a gente está passando hoje em dia, que realmente eu sei que muitos chefes de família estão desempregados, mas existe uma oportunidade, e uma oportunidade até barata no mercado. O sistema de ensino à distância das universidades e até dos cursos politécnicos, eles dão a oportunidade, por ser uma modalidade, um valor bem menor, talvez até cerca de 75% menor do que se fosse dentro de uma universidade onde você fosse cumprir uma carga horária, no caso presencial. No meu caso deu certo. Eu me formei com 51 anos de idade, depois de muita dificuldade na minha vida, consegui me formar, que era um sonho que eu tinha. Sempre gostei de estudar, mas nós, chefes de família, às vezes de uma classe não média, assim como as pessoas falam, tem que optar ou cuidar dos filhos, sustentar a família, ou levar em frente um sonho de se formar. Vale lembrar que esse vídeo não está sendo editado, tá? Isso aqui é só um vídeo piloto que eu estou tentando lançar para poder passar para pessoas que, de uma certa forma, ainda não tiveram a coragem e nem botaram para frente o seu plano de conseguir se formar. Como eu havia falado antes, eu tinha 2 opções de tentar me formar. Uma seria presencial e outra seria pelo sistema EAD, do ensino à distância. Como eu trabalho em regime de turno, eu observei que eu não iria conseguir me formar se fosse no sistema presencial, e muitas das vezes para fazer uma prova eu teria que simplesmente chegar, pedir autorização da supervisão para que eu folgasse naquele dia e fizesse minha prova. Isso aí às vezes parece ser uma coisa simples e de direito, mas quando você tem uma equipe que depende de você, então você pensa 2 vezes. No meu caso, eu pensava sempre em fazer no meu dia de folga. Por quê? Porque eu sei que dentro de uma empresa, do âmbito corporativo, as pessoas contam com você. Tá? Então, eu optei por fazer nos meus dias de folga. É uma dica que eu passo aqui para as pessoas. O outro paradigma que a gente tem que vencer, que muitas pessoas falam assim, eu já estou velho, não tenho mais cabeça para isso. Não é bem assim. Em primeiro lugar, nenhuma empresa é uma empresa filantrópica. Ela precisa de profissionais habilitados, capacitados para exercer uma determinada função. Às vezes você olha aqui assim, poxa, mas eu tenho tantos anos de experiência, conheço sobre um assunto, mas não tenho habilitação. E hoje em dia o mercado pede a habilitação necessária, apropriada para aquele tipo de função. Então pode ser que você execute muito bem, tenha um conhecimento tácito, mas você não tem habilitação sobre aquilo. Então as universidades, as escolas politécnicas, elas vão te dar essa habilitação. A gente tem que também vencer esse paradigma de dizer, poxa, eu não vou dar atenção para o jovem, porque o jovem está disputando comigo. Não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Os jovens de hoje em dia, eles têm muito a ensinar para a gente, muito por quê? Hoje em dia eles têm a facilidade de ter umas ferramentas que no nosso tempo nós não tínhamos. Antigamente você, para estudar, você tinha que chegar aí numa biblioteca
de um ensino médio, ou até de uma universidade, passar horas e horas lendo livros e livros, tá? E isso às vezes demandava o custo de passagem de você de um lado para o outro, e às vezes você tem que tirar xerox. No meu caso, eu optei por uma universidade que me forneceu todo esse material didático em duas formas. Em papel, ela me mandava um pacote com apostilas referentes às matérias, às disciplinas que estava caindo no semestre, e também me mandava o material digital, onde eu podia baixar em PDF. O que foi muito bom para mim, foi muito bom, porque se eu fosse fazer de uma outra forma, até que tirar xerox, com certeza eu não teria me formado. Hoje em dia eu entendo que no passado eu tomei algumas decisões erradas. Por que eu tomei algumas decisões erradas? Eu sempre achei que tinha muito conhecimento e que não precisava estudar para chegar a algum lugar. Não, lê do engano. A gente tem que estudar, continuar sempre estudando, porque o mercado está dinâmico, Hoje em dia estão sempre lançando uma ferramenta nova. Tudo hoje em dia está muito informatizado. Então essa juventude, eles têm conhecimento de ferramentas que nós não temos. E são com eles que a gente vai conseguir absorver a experiência. Ah, tudo bem, mas se houver uma pane elétrica e não tiver energia, no caso para botar alguns setores para funcionar, somos nós os mais experientes. Sim, tudo bem, até posso concordar em certo ponto. Tá? Mas, tendo em vista que hoje em dia tudo é informatizado, quando cai uma rede, para todo o sistema. Todas as coisas, todos os setores são interligados. Um depende do outro. Então, por mais que tenhamos experiência, o maquinário que a gente usa para poder atingir um objetivo de uma matéria, um produto que a gente vai produzir, ou importar ou exportar, depende da informática. Então, realmente, a gente precisa de pessoas habilitadas para passar essa informação para a gente. Eu tenho visto muitos colegas de trabalho, às vezes, tristes e desesperançosos. Então, eu quero dar uma dica para as empresas. Sustentabilidade é escutar o funcionário. Sustentabilidade é chegar próximo dele e dar suporte em tudo o que ele precisa. Em que sentido? Quando você perde a autoestima, a tua produção já não é a mesma coisa. A tua produção é baixa. Você não consegue. E automaticamente, é claro, toda empresa depende de resultados. Você vai ser descartado. Mas se você enxergar que mesmo aquela pessoa que já deu muito, hoje em dia pode dar mais ainda, vale a pena você investir e escutar. Às vezes as pessoas querem ser somente escutadas, para que tenham um incentivo de continuar seguindo em frente. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Não é só no Brasil. Em todos os países a dificuldade existe, não se engane. A crise está no mundo inteiro. Por mais desenvolvido, por mais superavitário que seja a economia do país, eles têm também os seus problemas. Então, qual a diferença desses outros países? As pessoas procuram escutar. Esse é o segredo. A sustentabilidade é isso, manter o seu quadro, preservar o seu quadro. Então, se a gente conseguir conciliar produção com humanidade, a gente vai conseguir realmente passar por muitos e muitos anos tendo uma produtividade muito boa. Mas se a gente continuar descartando as pessoas como se fossem pilhas velhas, vai chegar um tempo que até mesmo os jovens vão desacreditar. Foi feito isso com meu pai, foi feito isso com meu tio, foi feito isso com fulano, com Beltrano. Por que eu vou dar o de mim, o melhor de mim para uma empresa, se lá no futuro a mesma coisa vai acontecer comigo? Eu acho que a gente tem que refletir um pouquinho nisso. As pessoas não são somente um número, não são somente uma matrícula. As pessoas são gente. Hoje em dia eu vejo algumas coisas que são fáceis de ser mitigadas, são fáceis de ser resolvidas. E eu falo na maioria das empresas, principalmente nas empresas brasileiras. As pessoas estão sendo descartadas muito fáceis. Mas por que o número de pessoas? Será que a economia
está passando por dificuldade, ou porque é questão de baixa produtividade do funcionário. Mas por que da baixa produtividade do funcionário? Vamos tentar entender o porquê. A gente tem como reverter esse quadro? Tem sim. A gente tem como mudar. A gente tem como mudar. Tá? Basta simplesmente chegarmos mais perto. Uma vez dentro de uma matéria, competências gerenciais, eu pude observar o seguinte: um bom gestor é aquele que está sempre próximo da sua equipe, conversando. Muitas das empresas aprendem com isso. Eu, graças a Deus, trabalho dentro de uma empresa que, dentro da medida do possível, consegue fazer isso. Mas, pelo grande número de funcionários, às vezes a gente não consegue conciliar todos os funcionários. Mas a gente está chegando lá. Então, uma dica que eu dou para outras empresas: olhem seus funcionários como um patrimônio que tem que ser preservado. E você, funcionário, bote na sua empresa tudo o que você acredita, converse com o seu gestor. Não fique com medo do que ele vai pensar de você. Se exponha, converse: estou passando por isso, tenho o sonho daquilo, espero alcançar aquilo. Qual é o caminho para me chegar lá? Poderia me orientar? Não tenha vergonha. Converse. Essa é a melhor forma. Porque imagina você, às vezes você não consegue dar atenção a todos os seus filhos, porque cada um tem o seu desejo, cada um espera alcançar alguma coisa. Da mesma forma a empresa. A empresa tem vários funcionários. Se você não chegar a conversar com o teu gestor, com o teu patrão, sobre o que você gostaria de dar a mais e como que você poderia ser melhor produtivo dentro da empresa, ele não vai ver esse comprometimento em você. As empresas, elas não são instituições, como se diz, como eu disse, esse vídeo ele não é editado. Não são instituições filantrópicas. Elas dependem de lucros e resultados. Então, se você quer continuar mantendo a sua empregabilidade, acorde, produza, seja um pouco mais participativo. Olhe para aquela empresa, para a sua empresa, como ela fosse sua, e você fosse também um patrão daquela empresa. Se você pensar assim, você vai conseguir, com certeza, ser observado pela tua gestão e, com certeza, você vai conseguir alcançar algum lugar. Se alguém vier falar para você: tu está sendo puxa-saco, não é bem por assim, tenta mudar a cabeça também dessa pessoa. Seja você também mais um agente de mudar isso. Fale: não, peraí, não é por aí não. Tu acha que a empresa vai me dar uma oportunidade se eu não tiver algo para dar em troca? E você? Você quer ser descartado também? Por que você não dá um pouco mais de você? Então essa dica, esse vídeo que eu gostaria de mostrar para vocês. Espero que algumas das coisas que eu falei possam ajudar vocês. Tá? Um bom dia, fiquem com Deus.